Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Simões de Química e hoje nós vamos começar mais um fator na sua casa, tratando do estudo da química orgânica. A gente tá quase no final, né? A gente tá numa luta aí algumas semanas falando sobre química orgânica e hoje a gente vai falar sobre as propriedades físico-químicas desses compostos. E fica ligado que isso é um assunto extremamente importante para você que quer fazer Enem. É um assunto bastante recorrente. Vou te dar aqui o resumão das propriedades físico-químicas. Você vai ver que vai te ajudar bastante a identificar a solubilidade, o ponto de fusão e o caráter ácido e básico. Se você já nos segue aqui no YouTube, já ativou as notificações, separa teu material que hoje está extremamente importante e especial para te ajudar nessa preparação para os vestibulares. Então vamos embora! Hoje o assunto é muito importante e real. É muito constante que esse assunto de hoje apareça nas provas do Enem. Então, além daquelas partes anteriores que a gente falou das funções orgânicas, da identificação da função, da isomeria, essa parte de hoje é muito importante. Então, fica ligado e principalmente se você tiver dúvida ao longo do caminho, anota sua dúvida, manda pra gente que a gente vai ficar feliz de te ajudar a resolver essas dúvidas que estão surgindo. O que nós vamos fazer hoje? Solubilidade de compostos orgânicos, pontos de fusão e ebulição e caráter ácido e básico desses compostos. São características físico-químicas que eles podem apresentar e que têm a ver com diversas características. Podem ser com as estruturas, com a polaridade, mas está associado às características naturais que esses compostos vão ter. Não é uma análise complicada, mas é importante que a gente tenha cuidado com cada ponto para que a gente não se perca e principalmente não confunda um item com o outro. Dentro da solubilidade, você sabe que é muito importante a gente tratar da solubilidade dos compostos em água, porque isso nos ajuda muito quando a gente está fazendo, por exemplo, uma reação. Saber se um composto ele é solúvel ou não em água ajuda a gente a saber se é possível misturá-lo com água, fazer a água atuar como solvente e facilitar a reação, né, a interação entre as substâncias. Então, a solubilidade é um negócio bastante importante e bem recorrente para a gente no dia a dia. Quando a gente está na química inorgânica, às vezes é bem mais simples a gente tratar da solubilidade do que na orgânica. Mas aqui é um esquema básico, você vai ver que ele se repete e é fácil da gente analisar. A solubilidade de um composto em água, ela vai depender de uma característica principal que nós temos, que é a seguinte: a água é uma substância polar. Isso é algo que a gente sabe já há muito tempo. Vários de nós temos essa informação desde lá de muito antes. Então, como a água ela é uma substância polar, a gente tem aquela história de que semelhante dissolve semelhante, né? Então, o que isso significa? Todas as substâncias que também forem polares, elas irão se dissolver em água com facilidade. Todas as substâncias que têm a mesma polaridade se dissolvem entre si, se misturam. É até por isso que água e óleo não vão se misturar, né? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, a nossa ideia qual é? Se nós tivermos uma cadeia carbônica, como não há diferença de eletronegatividade entre os carbonos, essa cadeia vai ser apolar. Então, todas as vezes que você vê um composto orgânico que seja um hidrocarboneto, ele é apolar e, por conta disso, ele será insolúvel em água. Então, se só tiver carbonos e hidrogênios, você já pode tacar direto que ele não se mistura com água. Agora, o que a gente tem que ficar pensando? Essa cadeia aqui é uma cadeia que tem 6 carbonos. Quanto maior for essa cadeia, se a gente aumentar a quantidade de carbonos que existem ali, mais insolúvel vai ficando. A gente consegue dissolver cada vez menos. Então, por exemplo, se eu tenho o propano, que é uma cadeia carbônica com 3, isso se dissolve em água melhor do que o pentano, que é uma cadeia carbônica com 5. Então, é ficar ligado porque é insolúvel em água e mais insolúvel vai ser quanto maior a cadeia for. Agora, se a gente pega essa cadeia carbônica e adiciona um elemento qualquer que seja bastante eletronegativo, já que ele tem uma boa eletronegatividade, ele vai puxar os elétrons para próximo dele. Vai criar um lado mais negativo e um lado mais positivo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma polaridade. Repara que teve a criação de polos ali.
Então, por conta dessa região polar, essa molécula já vai ser solúvel em água. Então, é interessante você perceber que quanto mais grupamentos eletronegativos você colocar ali, maior vai ficando a polaridade. Então, mais esse composto vai se dissolvendo em água. E é ficar atento que a gente tem os compostos que são tipo super solúveis em água, que são os compostos orgânicos que apresentam grupamento hidroxila ou um grupo amino qualquer, pode ser NH2, NH3, NH, enfim, aminas primárias, secundárias ou terciárias. Como a gente tem oxigênio e nitrogênio, que são elementos bastante eletronegativos, a polaridade aqui ela é muito acentuada. Então, já que a polaridade aqui ela é bastante acentuada, isso significa que esses caras são muito solúveis em água. Então, é sempre ficar atento que cadeias carbônicas são apolares, então não se dissolvem. Adicionou um grupamento eletronegativo, aumentou a polaridade, vai ser solúvel em água. E se você tiver elementos muito eletronegativos, como o oxigênio e o nitrogênio, a polaridade é muito acentuada. Então, esses caras serão muito solúveis em água. Para a gente ver se esse negócio deu certo, o que a gente vai fazer? Vamos tentar analisar esses compostos que estão aparecendo aí para a gente e colocá-los em ordem crescente de solubilidade. Então, a gente vai analisar quem é menos solúvel e vamos aumentando a solubilidade ao analisar esses compostos. Então, vou numerá-los 1, 2, 3 e 4. E aí, nós vamos tentar colocá-los em ordem crescente. Então, de todos os compostos que apareceram aí, lembra que os que são insolúveis em água são as cadeias carbônicas, os hidrocarbonetos. Então, repara que o composto 4, como existem apenas carbonos e hidrogênios ali, ele é um composto apolar e, portanto, é o menos solúvel em água. A gente falou que a adição de um grupamento eletronegativo, como o cloro, ele acaba aumentando a polaridade e tornando o composto mais solúvel, mas não tão solúvel quanto se a gente tivesse hidroxilas ou grupos amino, né? Então, o segundo, por conta da presença do OH, ele já vai ser mais solúvel em água do que o primeiro. E o terceiro, já que ele possui 2 desses grupamentos, ele acaba sendo o mais solúvel de todos. Então, essa daqui seria a nossa ordem crescente de solubilidade. O 4 é o menos solúvel e o 3 é o mais solúvel de todos. Então, na maioria das vezes, a solubilidade ela se apresenta desse jeito para nós. A gente só precisa analisar os compostos de acordo com aqueles critérios de antes e aí, fechou. É basicamente isso. O nosso próximo ponto é o ponto de fusão e de ebulição. A gente vai tratar das características que fazem com que as temperaturas de mudança de estado sejam diferentes nos compostos orgânicos. A gente sabe que existem substâncias que fundem e evaporam em temperaturas diferentes. E aqui a gente vai basicamente analisar por que isso acontece. Quais são os parâmetros que influenciam nessa história aí? A primeira coisa que você tem que se lembrar é que quando a gente trata de estado físico, a gente sabe que o que muda de um estado físico para o outro é a agregação das moléculas, o quanto essas moléculas estão próximas umas das outras. No estado sólido, elas estão muito juntinhas. No estado líquido, já existe uma certa separação, que inclusive é o que permite a fluidez dos líquidos. E a gente tem o estado gasoso, que é aquela situação em que as moléculas estão muito distantes e muito livres para se movimentar. Então, você tem que perceber nesse ponto que mudar de estado é desordenar as moléculas. A gente tem as moléculas organizadas de um jeito e a gente vai dar energia para elas, na forma de calor, para fazer com que elas se agitem e se afastem. Então, a gente precisa aumentar a temperatura para separar as moléculas. E aí, o que você tem que pensar? Quanto mais difícil for fazer essa separação, maior vai ser a temperatura de fusão e de ebulição. E aí é interessante, por quê? Porque segue mais ou menos o mesmo critério de antes. Se a gente tem moléculas apolares, isso significa que elas estão pouco atraídas entre si. Ou seja, se está pouco atraído, o ponto de fusão e de ebulição, ele vai ser menorzinho. Ele não vai ser tão alto, porque elas não estão tão atraídas assim. Agora, se elas estivessem muito atraídas, separar já seria muito complicado. É exatamente o critério que a gente vai usar para as moléculas
polares. Porque se elas são polares, o nome já diz, tem polos, tem uma parte positiva e uma parte negativa. E cargas opostas se atraem. Então, uma molécula vai atrair a outra por conta desses polos, né? E aí a gente vai ter muita atração. E aí, se elas estão muito atraídas, o que acontece? Vai aumentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição também. E aí, por último, se tiver a presença de grupamentos OH ou amino, NH qualquer coisa, a gente sabe que são grupos muito polares, então muito atraído, real, muita atração, cada vez mais difícil separar. Então, a gente está falando que quando a gente vai aumentando o caráter polar das substâncias, mais difícil vai sendo separar umas das outras. A gente só precisa fazer uma observação em relação aos compostos apolares. Por quê? Se a gente está falando de hidrocarbonetos, a gente sabe que eles são apolares, mas não quer dizer que eles vão ter o mesmo ponto de fusão e de ebulição por isso, até porque pontos de fusão e ebulição são propriedades específicas, cada substância tem a sua, não se repete, né? O que influencia nesse caso é o tamanho da cadeia carbônica. Porque você lembra que a gente falou que a gente está agitando as moléculas para separar? Se a gente tem uma cadeia muito longa, são muitos átomos que estão ali. A gente precisa dar muita energia para conseguir agitar essas moléculas e separá-las. Então, é o que a gente está dizendo nesse segundo pontinho que está aqui. Se a cadeia ela for menor, é mais fácil agitar ela para separar. Então, a ideia é que quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de fusão e de ebulição. E o último pontinho fala sobre as cadeias carbônicas que são ramificadas. A ideia é que, lembra que a gente falou que tem uma organização nas moléculas e a gente está desorganizando? Moléculas que são lineares, que não são ramificadas, elas se organizam com mais facilidade do que uma molécula que é cheia de ramificação. Então, se ela for muito lotada de ramificação, a gente não consegue organizar elas direitinho. É mais fácil de separar. Então, quanto maior for o número de ramificações, menor vai ser o ponto de fusão e de ebulição. Porque cada ramificação ela atrapalha o que a gente chama de empacotamento das moléculas. Elas não conseguem se organizar direitinho. Então, separá-las já fica um pouquinho mais fácil. Então, a ideia é hidrocarbonetos. Eles são bastante apolares, então o ponto de fusão é menor por conta disso. O ponto de fusão diminui se a quantidade de ramificações aumentar e vai aumentar se a quantidade de carbono estiver aumentando também. E agora que a gente já falou essa parte toda, a gente pode ver se o bagulho está dando certo. Para os hidrocarbonetos, a gente já sabe que é isso. A atração entre os compostos polares aumenta o ponto de fusão e de ebulição. E a presença de grupos que são muito eletronegativos aumenta ainda mais. Vamos testar de novo. Mais uma vez, ordem crescente da temperatura de ebulição das substâncias abaixo. Repara que nós temos aqui, vamos de novo numerar só para facilitar a nossa vida aí. Vamos perceber que tanto o composto 1 quanto o composto 3, eles são hidrocarbonetos e, portanto, apolares. Eles seriam os compostos de menor ponto de fusão e de ebulição. Só que comparando o 1 e o 3, repara que o 1 ele tem 3 carbonos, enquanto o composto 3 tem apenas 2 carbonos. Lembra que a gente falou que quanto maior for a cadeia carbônica, mais difícil agitar elas? Então, comparando o 1 e o 3 tem o ponto de fusão menor e de ebulição também do que o 1. Agora, a gente falou que a presença de um grupamento OH aumenta o ponto de fusão. Mas olha que o composto 4 tem 2 desses grupamentos. Então, na sequência, vai vir o 2 e, por último, o 4. Essa é a nossa ordem crescente de ponto de ebulição, de acordo com a polaridade que os compostos ali apresentam. Se esse ponto está concluído, a gente pode passar para a próxima parte, que é a análise da acidez e da basicidade das substâncias orgânicas. E isso é interessante porque quando a gente fala dos compostos inorgânicos, esse caráter ácido ou básico ele é muito bem definido. A gente sabe quando é um ácido, a gente sabe quando é uma base, e até mesmo a gente consegue identificar esses caráteres nos óxidos, por exemplo. É um óxido básico, é um óxido ácido, a gente consegue. Agora, quando a gente pensa nos compostos orgânicos,
Existe uma variedade enorme de substâncias que se incluem aí nesses grupos. E aí, como a gente vai determinar quais são de caráter ácido e quais são de caráter básico? Existe uma forma bem fácil da gente fazer isso. Olha só. Quais são os compostos que possuem caráter ácido aí nessa história? A gente sabe dos ácidos inorgânicos, tipo HCl, tipo H2SO4. É ácido e é tipo muito ácido. É interessante você saber que esses compostos inorgânicos, eles têm a acidez muito mais elevada do que a dos compostos orgânicos, mesmo que esses compostos orgânicos tenham caráter ácido também. A ideia é que, tipo assim, se você deixar ácido clorídrico concentrado cair na sua pele, vai fazer uma queimadura. Mas se você deixar, por exemplo, ácido acético cair na sua pele, não vai fazer uma queimadura. E isso acontece por quê? Porque a força ácida de um composto inorgânico, ela é maior do que a força ácida de um composto orgânico. Então, os inorg estão lá no topo mesmo. Depois dele, a gente tem os ácidos carboxílicos. Só para te lembrar, ácido carboxílico, dupla O e OH. A gente tem o fenol, que é quando o OH está ligadinho ao anel aromático. A gente tem a água. E, por último, o álcool, né? Que é quando você tem a hidroxila, o OH, ligado a qualquer radical aí orgânico, né? Contanto que o carbono que esteja ligado seja saturado, né? Com ligações simples. Então, por que que isso acontece? A gente está medindo o caráter ácido pela facilidade que cada uma dessas substâncias tem de liberar H+ em solução. A gente quer saber, se eu misturar cada um desses compostos com água, quem consegue liberar um hidrogênio com mais facilidade. E aí a gente vai ver que isso depende da presença de grupos que atraem elétrons ou de grupos que fornecem elétrons. Se a gente tiver grupos que atraem elétrons, eles vão fazer com que a saída do hidrogênio seja mais fácil. Por quê? Repara que esse H+ tem uma carga positiva. Então, já que a gente tem um grupo que está atraindo elétrons, é um grupo que atrai cargas negativas. É como se esse grupo focasse nas cargas negativas e o hidrogênio ficasse livre para fazer essa saída. Não é mais o hidrogênio quem atrai, mas esse grupo que está ligado na cadeia carbônica que vai puxar essa densidade eletrônica para perto dele e permitir a saída do hidrogênio. E quem seriam esses grupos? Mais uma vez, grupos que têm bastante eletronegatividade. Lembra que a gente falou que se ele é eletronegativo, ele atrai os elétrons para perto dele. Então, se em cada um desses compostos aí você tiver junto deles um grupo atrator de elétron, ele vai facilitar a saída do hidrogênio e a consequência disso é o aumento da acidez desses compostos. E a situação contrária é quando dificulta a saída. Então, se a gente tiver um grupo que é doador de elétrons, repara que ele está botando mais carga negativa ali. Aí o hidrogênio, que é positivo, ele fica assim, cargas negativas, vou querer. E aí acaba dificultando a saída dele. Então, a gente precisa basicamente que tenham elementos que propiciem a saída desse hidrogênio, e não o contrário. Se a gente tiver um grupo doador de elétrons, isso diminui a acidez desses compostos. Então, é sempre ficar atento se existe grupamentos alquila. Se é uma cadeia carbônica, um elemento pouco eletronegativo, a gente vai ter um efeito oposto do que a gente viu antes. E para ver se tu entendeu esse negócio direito, vamos testar de novo. Olha quantos compostos, que bonitinhos. Na verdade, todos eles são compostos que pertencem à mesma função. São todos ácidos carboxílicos, né? Repara que tem dupla O e OH ligado no mesmo átomo de carbono. A carboxila está aparecendo aí, né? Então, como saber qual deles é mais ácido? Quanto maior a cadeia carbônica que tiver junto dele, menos ácido ele vai ser. Então, vamos começar desse ponto. Esse cara aqui tem 2 carbonos, esse tem 1, esse tem 2, esse tem 1, 2, 3, 4, 5 e o último tem 4. Então, vamos começar deixando esse para o final, vamos numerar de novo. Vamos deixar o composto 3 para o final, porque vocês perceberam que ele é o único que aparece um outro elemento além do grupo funcional, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar só o 1, o 2, o 4 e o 5.
A gente falou que quanto maior a cadeia carbônica, menor é o caráter ácido. Então, de todos esses ácidos, o que tem a menor acidez é o 4, porque ele é o composto que tem a maior quantidade de carbonos na cadeia. Depois dele, o 5, depois do 5, o 1 e depois o 2. A gente só fez essa lista considerando a quantidade de carbonos na cadeia. Lembra que grupamentos que não são eletronegativos, como o átomo de carbono, eles não vão aumentar a acidez. Agora, no 3, a gente tem um cloro, 2 átomos de cloro. São elementos bastante eletronegativos que puxam a densidade eletrônica para perto e deixam o hidrogênio sair mais livre, aumentando a acidez desse composto. Então, no caso, o 3 é o composto mais ácido entre todos esses que apareceram aí. Então, a ideia é basicamente essa. Vocês reparam que, apesar de não ser uma análise curta, ela é muito parecida em todos os pontos que a gente tratou até agora, né? O último ponto é a basicidade dos compostos orgânicos. Agora a gente está fazendo o contrário, estamos querendo saber o caráter básico dos compostos orgânicos. E aí a primeira coisa que a gente fez antes na acidez era dizer quais grupos funcionais eram ácidos. Aqui a gente tem uma tranquilidade, porque quais são os grupos que têm caráter básico? As aminas. E aí elas podem ser aminas primárias, secundárias, terciárias, aromáticas, tanto faz. Todas elas vão ter caráter básico, mas não na mesma intensidade. Então, é isso que essa pirâmidezinha aí do lado está mostrando para a gente. Que as aminas secundárias, como as que estão no exemplo 1, elas são mais básicas do que as aminas primárias, do que as aminas terciárias, do que a amônia, que é o NH3, e das aminas aromáticas, que é quando você tem o grupo amino ligado diretamente a um anel aromático. Então, é uma sequência que fala muito sobre a possibilidade de doação desse par de elétron que não está fazendo ligação, que fica ali com o nitrogênio. Então, a gente está tentando saber como é que esse cara pode ser roubado dali, como uma outra substância pode roubar esse par de elétrons. Então, quanto mais disponível isso tiver, mais fácil vai ser. Então, você repara que a amina terciária ela não é tão básica, porque existem 3 grupamentos em volta dela. Olha só, existem 3 grupos ao redor. Você tem que entender que são átomos, que são elementos que ocupam uma região no espaço e causam o que a gente chama de impedimento estérico, de aproximação. É como se a substância que vai roubar esse par de elétrons ali, ela não conseguisse acessar esses elétrons por causa dos grupos que estão em volta dele. Por isso que a amina terciária, ela não é tão básica assim. E aí, nesse ponto, você deve pensar, poxa, mas por que a secundária, então, que também tem 2 grupos aqui ao redor dela, é a mais básica de todas, né? Lembra da história de antes, de grupos que atraem elétrons e outros que não? O CH3 que está ali, o carbono que apareceu ali, ele continua sendo um grupo que não se atrai por elétrons. Então, ele consegue fazer com que esses elétrons ali estejam disponíveis. Se a gente tivesse um elemento muito eletronegativo ali, a situação já seria diferente. Ele estaria de olho naquele par de elétrons e ele não conseguiria sair com tanta facilidade. Você repara que é um raciocínio meio parecido. Antes a gente estava analisando a facilidade de saída do hidrogênio e agora a gente está analisando a facilidade de saída de um par de elétrons. São coisas que definem caráter ácido e básico de acordo com outras teorias, senão a de Arrhenius, né? A gente tem, nesse caso, a explicação de basicidade de Lewis e antes a acidez por Bronsted. Então, é ficar muito ligado porque existe uma sequência. Se você souber essa sequência, isso já te ajuda a responder milhares das questões que aparecem aí para você. Vamos para a parte final. Dos compostos a seguir, assinale o que corresponde a um composto orgânico de caráter levemente básico. Você já sabe que ácido carboxílico e fenol não é um composto de caráter básico. Eles entraram lá do outro lado. Esse cara da letra E, ele é uma base, sim, mas é uma base inorgânica. Então, é aquele mesmo esquema de antes. Os ácidos inorgânicos são mais ácidos do que os orgânicos. Do mesmo jeito que as bases inorgânicas
terão o caráter básico mais acentuado do que os compostos orgânicos. Então, não pode ser porque ele quer alguém levemente básico. Então, levemente básico só pode ser o grupamento amino ligado a anel aromático. Lembra lá da nossa pirâmidezinha. E aí, para hoje era isso. Basicamente, isso que eu tinha separado para falar com vocês. Eu espero que tenha te ajudado a identificar as propriedades físico-químicas desses compostos orgânicos. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha com as pessoas que você se importa, que você está cuidando aí durante esse ano, para elas fazerem também um bom vestibular e poder arrasar na parte de química orgânica, que é muito importante para a gente em Enem e também em UERJ, né? Falando aqui do Rio de Janeiro. Então é isso, meu povo. Um beijo para todos. Qualquer dúvida, é só me procurar. O Instagram tá aparecendo aí. Ou deixa aqui um recado, fala, prof, não entendi. Vou fazer questão de te responder e aí a gente se vê numa próxima. Beijos em todos.